Brasil já registrou mais de 246 mil mortes pela Covid. E você vai ver também. A maior fabricante de vacinas do mundo vai priorizar a Índia e pediu paciência ao resto do mundo. As enchentes em rios do Acre provocaram o corte de energia elétrica para milhares de pessoas no estado. A Organização das Nações Unidas pediu o fim da repressão em Mianmar. Na Nigéria, 50 reféns, incluindo mulheres e crianças, foram libertados. Você vai ver agora no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. O estado do Rio de Janeiro recebeu mais de 190 mil doses da Coronavac, que agora estão sendo distribuídas para os 88 municípios. O carregamento saiu do 12º Batalhão da Polícia Militar em Niterói. 173.500 vacinas são para a segunda dose do grupo prioritário e as 20 mil restantes serão destinadas ainda para a primeira dose do grupo. Profissionais da saúde que atuam na linha de frente, pessoas com mais de 60 anos que vivem em abrigos ou asilos, maiores de 18 anos com deficiências institucionalizadas, povos indígenas que vivem em terras indígenas e idosos com mais de 90 anos. De acordo com o vacinômetro da Secretaria da Saúde do Rio de Janeiro, 427.482 pessoas já foram vacinadas no estado. Ainda nesta semana, a Fiocruz deve receber da Índia cerca de 2 milhões de doses prontas do Instituto Serum. E até o dia 27 de fevereiro, a expectativa é que 2 lotes de ingrediente farmacêutico cheguem, o que pode fazer com que mais de 12 milhões de doses sejam produzidas. Uma operação da Polícia Civil descobriu que enteados de um diretor do Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, tomaram a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus. O adolescente de 16 anos e a jovem de 20 não são do grupo prioritário, mas foram imunizados. O pai e a mãe dos jovens também são investigados. A operação partiu de uma denúncia do Conselho Regional de Farmácia. Todos os envolvidos foram intimados a depor. O Brasil registrou mais de 29 mil novos diagnósticos de coronavírus em um único dia. Desde o início da pandemia, a Covid já provocou mais de 246 mil mortes no país. Em 24 horas, foram registradas mais 527 mortes pela Covid-19. E o Brasil soma até agora 246.504 óbitos desde o começo da pandemia. Também foram confirmados em um único dia, segundo dados do Ministério da Saúde, 29.026 novos diagnósticos. E no total, já são mais de 10.168.000 brasileiros contaminados. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias continua acima de 1.000 óbitos por dia. Desta vez, está em 1.037. Já a média móvel de novos casos teve um pequeno aumento e ficou em 47.666 novas confirmações diárias. E no mapa, podemos ver melhor como a pandemia evolui em cada região. 11 estados brasileiros estão com aumento nos registros de mortes: Acre, Bahia, Goiás, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e Santa Catarina. Outras 10 unidades da federação apresentam estabilidade: Alagoas, Amapá, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Piauí e São Paulo. E 5 estados estão em queda: Amazonas, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Sergipe e Tocantins. No Maranhão, os dados não foram atualizados. O governo da Bahia estendeu o horário de toque de recolher no estado. Agora as pessoas devem ficar em casa das 8 da noite às 5 da manhã, não mais a partir das 10 da noite, como determinava o decreto anterior. As exceções são para os trabalhadores dos serviços essenciais. Os bares e restaurantes devem fechar até às 6 da tarde e os serviços de entrega podem funcionar até às 11 da noite. As medidas foram tomadas porque 80% dos leitos de UTI no estado estão ocupados. São mais de 800 pacientes em estado grave na Bahia. O maior fabricante de vacinas do mundo, o Instituto Indiano Serum, vai priorizar o fornecimento para a Índia. O presidente do grupo usou as redes sociais para pedir paciência aos países que estão na fila de espera. O objetivo da Índia é vacinar 300 milhões de pessoas até julho, mas até o momento o país aplicou apenas 11 milhões de doses.
O texto não explicou de onde veio a ordem para priorizar a Índia e nem se as instruções são novas. O Instituto produz centenas de milhões de vacinas da AstraZeneca em sua grande fábrica de Pune, o oeste da Índia. Muitos países, em particular os de menos recursos, dependem consideravelmente da empresa indiana para ter acesso às vacinas. Milhões de doses já foram enviadas ao exterior. Para agilizar o processo de compra, o Ministério da Saúde dispensou o uso de licitação para as vacinas Covaxin da Índia e Sputnik da Rússia. Só que a compra depende ainda da aprovação da Anvisa para o uso emergencial. O objetivo do governo é obter 10 milhões de doses da vacina russa e 20 milhões da vacina indiana, com as entregas a partir de março. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais, já foram vacinados no Brasil mais de 5.850.000 pessoas, o que equivale a 2,77% da população brasileira. E mais de 1.170.000 pessoas já receberam a segunda dose do imunizante. O Conselho da Petrobras vai avaliar nos próximos dias a indicação do general da reserva Joaquim Luna e Silva para a presidência da empresa. Na sexta-feira da semana passada, o presidente Jair Bolsonaro indicou o atual diretor da Itaipu Binacional para o lugar de Roberto Castelo Branco na Petrobras, depois de aumentos seguidos nos preços dos combustíveis. E a semana começou agitada no mercado financeiro. O dólar está em alta, acima de R$ 5,50, e a Bolsa de São Paulo caiu mais de 6%. Já os analistas do mercado financeiro, ouvidos pelo Banco Central, indicaram que estimam uma inflação maior esse ano. A previsão de inflação subiu de 3,6% para 3,8% e a meta do governo é 3,7%. A expectativa foi divulgada no Boletim Focus. Uma pesquisa apontou que mais da metade dos brasileiros não consegue guardar dinheiro. Isso porque as pessoas disseram ter dificuldades de fazer um planejamento financeiro para organizar as contas. Tem gente que só em ouvir falar em guardar dinheiro. É difícil guardar dinheiro. Mas peraí, vem cá. Não, tô com pressa, obrigado. E não é à toa, porque muitos brasileiros têm dificuldades para guardar dinheiro. O cenário de incertezas gerado pela pandemia da Covid-19 desestabilizou a vida financeira de muita gente. Não consigo de verdade. Eu tô trabalhando até nisso, mas não adianta. É uma dificuldade para mim. Não sobra. Não tem nem como. Falta, o negócio é faltar. De jeito nenhum. Nunca não consigo nada. Nada. É muito difícil a realidade do brasileiro. O valor das coisas está muito alto, o salário que é baixo, a gente não consegue fazer nada. Você tenta planejar as contas, planejar o orçamento de alguma forma para fazer sobrar? A gente tenta de alguma forma, né? Mas é muito difícil, muito complicado mesmo. As coisas estão muito caras, a comida, tudo aumentou tudo. Quem ganha um salário mínimo dá para guardar dinheiro? Na onde? Quem tem filho, quem tem um monte de coisa. Não tem como. Eu nunca consegui guardar nada, não. Você nunca teve disciplina para guardar, para poupar? Nunca tive. Minha mãe, meus filhos mesmo reclamam demais disso, mas é que não tem jeito, não tem como. Não aprendi quando era novo e não é agora que eu vou aprender. Uma pesquisa realizada no começo do ano e que ouviu 1.500 pessoas mostrou que 56% dos consumidores, ou seja, mais da metade, não consegue guardar dinheiro. E tem mais, 50% tem dificuldade em fazer um planejamento financeiro para organizar todas as contas. Fazer uma reserva financeira é realmente um desafio muito grande, até porque a gente precisa considerar que falta muito acesso à educação financeira para a grande maioria da população, né? E esse conhecimento, esses hábitos, eles podem ajudar muito no momento de imprevisibilidade, né? Ninguém prevê perder um emprego, ter um gasto extra com medicamento, alguma coisa assim. Agora, se a gente consegue criar a rotina de guardar um pouquinho todo mês, no final esse valor faz toda a diferença se a gente chega numa situação inesperada. E para quem acha que guardar dinheiro é uma missão quase impossível e nem imagina por onde começar, o primeiro passo é organização. Analisar o orçamento e saber para onde o dinheiro está indo. Esse é um bom começo para ter dinheiro sobrando e não mais faltando no final do mês. Você fazer uma organização financeira, organização do seu orçamento doméstico, enxergar mesmo a sua situação, é assim imprescindível para você ter o bem-estar financeiro, né? Você precisa entender
quais são os seus custos fixos com moradia, quais são os custos flexíveis, uma compra de mercado, um delivery, alguma coisa assim, e quanto que entra, quanto que sai, para onde está indo, que quando você enxerga isso, você consegue tomar decisões ali para fazer um samba com o seu dinheiro para ele funcionar, para ele durar até o final do mês. O Senado deve apresentar hoje o texto do novo auxílio emergencial. A expectativa é de que quase 40 milhões de brasileiros recebam o benefício entre março e junho. Se tudo correr dentro do planejado, a proposta deve ser votada na quinta-feira no Senado, depois de um acordo com líderes partidários. A medida permite a suspensão de parte das regras de controle de gastos, pelo tempo que for necessário para que o governo possa pagar despesas emergenciais, como auxílio, acima do teto, uma regra que limita as despesas da União. Depois do intervalo tem a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro e você vai ver também que a ONU pediu o fim da repressão em Mianmar. O exército deu um golpe de Estado no país asiático. A gente volta já. 33.300 estudantes aprovados para a segunda fase da FUVEST fazem hoje as provas com disciplinas específicas, de acordo com a carreira escolhida. Ontem, a prova de português e redação teve 2.500 candidatos ausentes. A taxa de abstenção ficou em 7,6%, considerada dentro da média histórica, de acordo com a FUVEST. Entre os dias 23 e 27, vão ser realizadas as provas de habilidades específicas dos cursos de música e artes cênicas. E vão valer as mesmas orientações sanitárias das outras etapas. 5 pessoas morreram em consequência das fortes chuvas em Santa Maria de Itabira, Minas Gerais. Elas foram soterradas em deslizamentos de terra. Entre as vítimas estão 3 pessoas da mesma família, o pai e 2 filhas. Uma criança está desaparecida. Bombeiros, SAMU, Defesa Civil e Polícia Militar trabalham no atendimento às vítimas. As empresas e instituições financeiras têm até sexta-feira para enviar aos trabalhadores os informes de rendimento de 2020. Os aposentados e pensionistas já podem consultar as informações no documento no portal Meu INSS. Os informes de rendimento são usados na declaração do imposto de renda. Portugal registrou os 7 primeiros casos da variante brasileira do novo coronavírus. A informação foi divulgada pelo Instituto Nacional de Saúde. O país já tinha detectado as variantes sul-africana e britânica, que é apontada como uma das causas da terceira onda de contágio. Desde o início da pandemia, já foram registradas 15.900 mortes no território português e quase 800 mil casos confirmados. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou hoje que vai flexibilizar as regras de isolamento social e quarentena relacionadas ao turismo nos países que compõem a Grã-Bretanha. Na última semana, foi imposto aos viajantes que cumprissem uma quarentena obrigatória de 10 dias, gerando um custo adicional de cerca de R$13 mil para os turistas. Entre os países listados estão Brasil, Argentina, Venezuela, África do Sul e Portugal. Foram definidas multas ou até a prisão dos cidadãos que não respeitarem as regras. A flexibilização tem o objetivo de incentivar a volta da economia no setor, que sofreu um grande impacto por causa da pandemia. 53 pessoas, incluindo 20 mulheres e 9 crianças, foram libertadas na Nigéria uma semana depois do sequestro que aconteceu na região central do país. O governo nigeriano comemorou. Não foi divulgado se foi pago um resgate, mas o que se sabe é que o sequestro anunciado na semana passada, com 53 pessoas, chegou ao fim. As regiões noroeste e central da Nigéria são afetadas já há uma década pela violência dos grupos criminosos que multiplicam os sequestros para pedir resgates. Em outro incidente similar, também na semana passada, 42 pessoas, incluindo 27 estudantes, foram sequestradas de um internato no centro do país e continuam desaparecidas. Em dezembro, 344 adolescentes foram aprisionados na cidade de Kankara e liberados depois de passar uma semana em cativeiro. No caso do final do ano passado, os sequestradores atuaram em nome do grupo extremista Boko Haram.
O Irã afirmou que teve um bom resultado nas conversas com a Agência Internacional de Energia Atômica. É que está chegando o prazo estabelecido pelas autoridades iranianas para limitar as inspeções. A visita coincide com o prazo de 21 de fevereiro definido pelo parlamento iraniano para restringir algumas inspeções da agência a instalações não nucleares, incluindo bases militares suspeitas, caso os Estados Unidos não retirem suas sanções impostas em 2018. Concordamos que, na visão da lei e, em particular, do dispositivo que estabelece limitações, chegamos ao entendimento técnico bilateral temporário, pelo qual a agência vai continuar suas atividades necessárias de verificação e monitoramento por um período de até 3 meses. As inspeções fazem parte do acordo assinado em 2015 pelo Irã e pelo chamado Grupo 5+1, formado por Estados Unidos, França, Alemanha, Reino Unido, Rússia e China, para limitar o escopo do programa nuclear iraniano. O Irã insiste que vai retornar aos seus compromissos se o novo governo de Joe Biden suspender as sanções. Mas o presidente americano exige que Teherã volte às suas obrigações e a situação parece estagnada. O embaixador da Itália na República Democrática do Congo morreu hoje em um ataque a tiros contra um comboio das Nações Unidas no leste do país. Luca Attanasio ocupava o cargo desde 2018 e outras 2 pessoas morreram no mesmo ataque. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, pediu ao exército de Mianmar que pare a repressão imediatamente e liberte os prisioneiros. Em seu discurso, Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, mencionou apenas Mianmar. Hoje eu apelo aos militares de Mianmar para parar a repressão imediatamente, libertar os prisioneiros, acabar com a violência, respeitar os direitos humanos e a vontade do povo expressa nas últimas eleições. Os ministros europeus das Relações Exteriores condenaram o golpe de Estado e alertaram que a União Europeia está pronta para impor sanções aos líderes militares. Milhares de pessoas permanecem às ruas para exigir a volta da democracia. Segundo a Associação de Ajuda aos Presos Políticos, 640 pessoas foram detidas nos protestos desde o começo do mês. Então vamos ver como é que ficou a classificação do Brasileirão depois dos jogos do final de semana. Depois de vencer o Internacional, o Flamengo está na liderança com 71 pontos e pode confirmar o título vencendo o São Paulo quinta-feira no Morumbi. E o Internacional, agora na vice-liderança, precisa vencer o Corinthians e torcer para o Flamengo não vencer, somando assim os pontos necessários. É só desse jeito que o Inter pode ser campeão. O Santos empatou com o Fluminense, confirmou a vaga na Libertadores e agora os 8 representantes brasileiros na competição já estão definidos. Além do Palmeiras, o atual campeão da Libertadores, tem Flamengo, Internacional, Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense, Grêmio e Santos na competição. Na parte de baixo da tabela, os rebaixados também já estão todos definidos. O Vasco está praticamente rebaixado pela 4ª vez na história, já que mesmo vencendo o último jogo contra o Goiás, a equipe carioca precisa tirar uma diferença de saldo de gols de 12 gols em relação ao Fortaleza. O Goiás empatou no fim de semana com o Red Bull Bragantino e está confirmada a queda da equipe goiana para a 2ª divisão, se juntando ao Curitiba e ao Botafogo. Essa edição fica por aqui, daqui a pouco tem outras informações com a Juliana Dariva e você pode rever nossas reportagens no YouTube. Tchau, boa tarde.